Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos que nos assistem e nos ouvem. E hoje nós iremos conversar mais uma vez com o Ricardo Lindemann. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Ricardo, nós que agradecemos a sua presença, né, e disponibilidade. O Ricardo, ele já é figurinha carimbada aqui no programa, já participou diversas vezes, né, já comentou vários livros, já comentou livro de sua própria autoria, já comentou artigo de sua autoria na revista Sofia também. Ele é diretor, é um dos diretores da editora Teosófica, né? E ele também é uma pessoa muito ativa aí no movimento teosófico, já foi presidente nacional da Sociedade Teosófica no Brasil, ele é astrólogo e bem conhecido aí na internet, em várias conferências dele gravadas, disponíveis no canal Suprem, no canal da Sociedade Teosófica, e assim por diante. E hoje, o livro que ele escolheu para conversarmos é bem da área dele, né? Então ele, como astrólogo, tem muita propriedade para falar sobre esse livro. É um lançamento da editora Teosófica chamado O Céu Interior, Astrologia Evolutiva para Todos. Ó, o Ricardo está com o exemplar dele ali em mãos, de autoria do Steven Forrest. É um best-seller aí, né? E um clássico da astrologia, publicado pela primeira vez no nosso idioma, aqui no Brasil, né? Então está disponível para todos que se interessam pelo tema nos canais da editora Teosófica. Ricardo, então eu sei que você auxiliou aí uma revisão técnica da tradução do livro. O que o Steve Forrest pode apresentar, como que o leitor, seja já conhecedor de astrologia ou um entusiasta do assunto, né, que nem eu, que sou um leigo, mas gosto do assunto, como que expectativa que o leitor pode ter desse livro, qual que é a abordagem do autor? Bem, eu creio que o que acrescenta, e por isso tornou o livro um best-seller, a toda a história da nossa astrologia no Ocidente, pelo menos, é que o Steven Forrest trabalha a ideia da possibilidade de evolução no ser humano. Não que outros autores também não o façam, né? Eu mesmo vou me aventurar a mostrar algumas comparações no meu livro A Ciência da Astrologia, os Cósmicos Mistérios, também da editora Teosófica, certo? Mas ele, nesse ponto, vamos dizer, no bom sentido, ele radicaliza, ele cria raiz nessa ideia e a obra gira em torno justamente dessa mudança, porque, afinal, a evolução é uma mudança, certo? Se não houver mudança, que evolução nós estamos falando, certo? Então, ele começa o capítulo 1 assim: as pessoas mudam. No entanto, uma suposição corre como um vírus na maioria dos escritos astrológicos: as pessoas não mudam. Quer dizer, que o arquétipo está fechado no mapa astral, né? E as pessoas, às vezes, tratam, alguns signos até com preconceito, né? Escorpianos são sensuais, mas em algumas situações não seria apropriado confiar neles. Capricornianos são diligentes, piscianos são cósmicos, mas são muito avoados para conferir seus talões de cheque. Então ele vai dando assim o comentário do que a astrologia comum faz, o que a gente vê aí no WhatsApp, circulando por toda parte nas redes sociais,
como uma coisa muito simplificada. Mesmo em textos avançados, encontramos afirmações semelhantes. Vênus mal aspectada sugere promiscuidade. Aí piorou, porque Deus fez a análise moral da pessoa para aquilo que, na pior das hipóteses, poderia ser uma tendência. Mas se a própria pessoa muda ao longo da vida, aquilo que ela enfrentou na juventude, ela pode ter superado noutra faixa etária. Então, ele está dizendo que a astrologia comum está no erro. Ele acrescenta exemplos, declarações rígidas e sem mudança. De Ptolomeu a Linda Goodman, os símbolos astrológicos têm sido interpretados como peças da maquinaria psicológica. Nós somos abençoados ou amaldiçoados com eles ao nascermos e estamos presos a eles até morrer. É mentira. Então, é por isso que eu digo que ele, chuta na canela, para ser bem brasileiro no linguajar. Ele é radical na posição dele. A bola passa, mas o atacante fica na perna do zagueiro ali, tu entende? Não tem moleza, ele não transige com a ideia de que o ser humano está evoluindo. Evoluir significa mudar, vou insistir nisso. Nós podemos até ingressar numa outra discussão da possibilidade de involuir, mas também é uma mudança, não é uma rigidez. Na escala dele, nós estamos evoluindo, crescendo em autoconhecimento. Esse é o enfoque central do livro. Mas estou tentando mostrar, em contrapartida, por que ele citou, desde Ptolomeu, que escreveu o Tetrabiblos ao ano 100 da nossa era, quer dizer, há 1900 e tantos anos atrás, em Alexandria é a base. Ptolomeu criou a base da astrologia ocidental no Tetrabiblos, na Biblioteca de Alexandria, certo? Então, ele está querendo, com essa frase, dizer que toda a nossa história praticamente é isso, é uma afirmativa rígida de como a pessoa é, uma descrição rígida. E ele está propondo, ao contrário, que nós podemos mudar nosso destino, nós podemos mudar nós mesmos. Tá? Na astrologia é apenas um dedo que aponta para a realidade. Como qualquer outra linguagem, ela apenas fornece uma forma de ordenar nossas percepções e, no que tem de melhor, ajuda-nos a ver mais honestamente, ou seja, a ver-nos. É um processo de autoconhecimento, autoobservação. No que tem de pior, ela lança uma muralha entre nós e a nossa crueza, vamos dizer, de nossa própria experiência. E para ter valor, ela não deve refletir apenas a realidade da vida, deve aprimorar a vanguarda de nosso conhecimento ou do nosso crescimento. Então, ele está propondo, evidentemente, a questão do autoconhecimento já desde o prefácio. Como ele diz também, pensando bem, quando a máquina, ele entrou numa máquina de, sei lá se um tipo de fliperama, um caça-níquel desse, só que era de astrologia. A timidez, disse que ele era de Capricórnio e que ele era tímido, e isso era inescapável na minha realidade diária, mas o astrólogo mecânico foi mais longe. O astrólogo mecânico é justamente esse interpretador eletrônico. Ele me disse que, como eu nasci em 6 de janeiro, eu estava condenado a ser tímido e rígido pelo resto da minha vida. Então, não sei se é o teu caso, que também é capricorniano, mas ele leu isso ali lá na máquina, tá? A palavra condenado não foi usada, mas eu certamente ali nas entrelinhas. Quantas pessoas foram mal orientadas da mesma maneira?
Em algum lugar a astrologia saiu dos trilhos. Em sua forma saudável, ela é um aliado da mais preciosa da humanidade, etc. e tal. E aí ele vai dizer, certamente, se eu estou indeciso porque sou de Libra, e assim a astrologia vai fazendo bloqueios. Ao invés de estimular a pessoa a crescer, ele quer dizer a pessoa se enrijece com uma descrição, né, que seria assim, rígida. E é por aí que ele dá a entender que a verdadeira astrologia vai no caminho do autoconhecimento, tá? De conhecer a si mesmo e, dessa forma, libertar justamente a pessoa de uma série de mecanismos automáticos. E acho que esse é o ponto essencial que ele defende. E aí ele, nos capítulos, ele vai descrever os 12 signos, mas ele descreve de uma maneira, também os planetas. É um livro que introduz a pessoa na linguagem astrológica. Mas, por exemplo, aqui eu estou com o caranguejo na mão. Aí ele vai dizer o símbolo do signo de Câncer, o caranguejo. Depois tem outra seção, o propósito evolutivo do signo de Câncer, a estratégia do signo de Câncer e os recursos do signo de Câncer. Então, a sombra do signo de Câncer, ele vai descrevendo cada um dos signos, segundo que recursos a pessoa tem para evoluir, quais são os possíveis obstáculos ou sombras a vencer, mas ele dá um caminho de autotransformação, ele aponta para um caminho de autoconhecimento. Não sei se isso mais ou menos responde tua pergunta quanto ao que é específico na abordagem de Stephen Forrest. A descrição, né, da abordagem do autor me lembrou uma frase de Platão, que Platão diz assim, que aprender é mudar posturas. E eu que sou da área da educação, a gente percebe o quê? Que, de fato, a gente só... Quando a gente aprende algo, isso nos modifica, em algum nível. Se não nos modificou, é porque a gente não absorveu, né? Talvez a gente memorizou, né? Você tem aquela informação na sua memória. Mas quando a gente aprende algo novo, de fato, é um tijolinho, né? É um tijolinho ali da nossa... É uma assimilação diferente de uma mera leitura. Exatamente. Né? É um tijolinho ali que vai montar ali a nossa personalidade, né? Então, se a gente de fato assimilou aquilo ali, alguma mudança vai realizar, por mínima que seja, né? Então, a mudança faz parte, de fato, do aprendizado. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Ricardo Lindemann sobre o livro O Céu Interior, a Astrologia Evolutiva para Todos. Lançamento da editora Teosófica aqui no Brasil, livro de autoria do Stephen Forrest. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Helena Petrovna Blavatsky. Essa é uma autora que muitos sabem que deixou muito material escrito, muitos livros, obras super conhecidas no meio esotérico, espiritualista, teosófico. Porém, o que muitos não sabem é que, além dos livros, ela também escreveu muitos artigos. E todos esses artigos podem ser encontrados na coleção Collected Writings, publicado em língua inglesa em vários lugares do mundo. Até pouco tempo, essa coleção só estava disponível na língua inglesa. Porém, recentemente, a editora Teosófica, em parceria com o Centro Lusitano de Unificação Cultural de Portugal, começou a publicar os volumes e disponibilizá-los em nosso idioma. Aqui, em minhas mãos, está o volume 1 dos Collected Writings, que em português passou a se chamar Escritos Compilados. Esse é o primeiro volume, tem quase 900 páginas.
a editora Teosófica teve todo um cuidado em publicar ele muito semelhante, praticamente igual à edição original, com essa guarda extra na capa, essa proteção adicional, com uma foto de Helena Blavatsky. Cada volume terá uma foto diferente, exatamente igual aos volumes originais, cada foto representando a época em que os artigos foram escritos, e a capa dura do livro também muito semelhante à versão original. Essa coleção tem tradução da Marley Winkler e todos os volumes da coleção serão disponibilizados gradualmente. Então, quem tiver interesse, quem gosta desses temas, dessa autora, fique atento aí às nossas redes sociais, às nossas mídias, para não perder nenhum lançamento. Essa foi hoje a dica de leitura da editora Teosófica. De volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Ricardo Lindemann sobre o livro O Céu Interior, a Astrologia Evolutiva para Todos, o lançamento aí da editora Teosófica, livro de autoria do Steven Forrest. Ricardo, primeiro bloco, né, então você falou dessa questão que o autor aborda, né, que a questão da astrologia ela não é um destino pré-definido, apresentado para a pessoa, né? A minha experiência, eu estava lembrando aqui quando eu era novo, né, que eu me interessava pelo assunto, e aí você lia, né, você lia no jornal ali, você lia aquele horóscopo do dia, aí eu lembro que você lia e eu ficava pensando assim, ué, né, mas como que deve ter milhares, né, de pessoas do mesmo signo, como que para todas elas, né, vai acontecer a mesma coisa? Isso me deixava meio desconfiado, assim, né, da efetividade daquilo. Aí eu lembro que ia comprar algum material, ia na banca, né, ver se tinha algum material de astrologia, aí não fugia também muito disso. E uma peculiaridade, quando eu era jovem, que todas as revistas sobre astrologia, eu acho que o público que procurava era mais feminino, né, acredito, todas falavam para você como se fosse uma mulher, né? Só tinha a interpretação se você fosse mulher, se fosse homem não tinha, né? Porque acredito que na cabeça dos autores ali, o homem não se interessava por astrologia, enfim. É aí mesmo, Então, a pergunta, né? Então, se a astrologia não é um destino pré-definido, uma sina sobre a pessoa, como que ela funciona? Como que a pessoa pode acessar essas informações e isso contribuir para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento? Tem relação com a ação do karma, como a gente estuda nas tradições orientais, ou não? Veja bem, eu vou até citar uma passagem aqui do verso da capa do meu livro. A astrologia merece o reconhecimento da psicologia, é do Carl Gustav Jung, é o fundador da psicologia analítica. Porque a astrologia representa a soma do conhecimento psicológico da antiguidade. Então, dessa forma, a gente vê que a astrologia humanística, que também cruza muito aí com o Stephen Arroyo, com o Rudyard, com a Liz Green, então, essas portas, alguns já falecidos, mas, enfim, que trouxeram essa visão mais psicológica para a astrologia contemporânea, já sustentam essa diferença de que tu estás dizendo, tá? De não querer reduzir a astrologia a uma predeterminação, porque senão o sentido da vida também vai embora. Eu vou citar uma passagem, por exemplo, da Annie Besant, que eu cito também no prefácio aqui do livro do Forrest, que eu tive o prazer de fazer, porque ele explora essa ideia de que não há uma pré-determinação rígida. Da mesma forma que não há uma personalidade rígida, e até Carl Gustav Jung diz que se a gente quiser mudar o destino, tem que mudar a si mesmo. O que o Forrest insiste é na autotransformação a partir do autoconhecimento.
certo? A doutora Pesan tem uma alusão quando ela diz que se pode algumas vezes enganar o destino quando não se pode enfrentá-lo face a face. Ela compara com o navegar, como diz lá o poeta, que navegar é preciso. Quando navegando com ventos contrários, o navegante não pode mudar o vento, mas ela pode mudar a direção das velas. Então, com o sentido que o Forrest dá a entender que os astros nos dão oportunidades, mas a escolha, porque a oportunidade vem de fora, mas o que significa o céu interior? Que é como tu responde de dentro para fora. Tá? Então, o título do livro é uma alusão de que uma coisa é a influência externa e outra coisa é a minha resposta interna. Tudo bem, eu não posso mudar, de repente, essa direção dos ventos, das correntezas da água, mas o que é navegar? Né? A doutora Pesan acrescenta, mas ele pode mudar a direção das velas. O que é navegar? Um iatismo? O que é o veleiro? A gente vê aí nas Olimpíadas que recém passaram, ou quem sabe até a remota lá, essa em Paris, a outra no Rio de Janeiro. Lá na Rodrigo de Freitas também, as embarcações são todas regulamentadas e o vento e as correntezas supõem igualmente, ao mesmo tempo, simultâneo, as mesmas condições para todos. Por que um tira a medalha de ouro e chega na frente? Ele foi mais habilidoso, estou certo? A direção do navio depende da relação das velas com o vento. E por meio de um bordejo cuidadoso pode-se quase que navegar contra um vento adverso e com um pequeno trabalho a mais chegar ao porto desejado, desde que eu saiba onde eu queira ir, porque tem muita gente que está tão perdida. E nesse ponto o céu interior também ajuda, porque fala dos recursos de cada um, de cada signo, para ele se encontrar, para ele se orientar dentro de si mesmo, se o título faz sentido para ti. Ela diz, isso é uma parábola a respeito do karma. Se você não pode mudar sua sorte, mude a si mesmo e encontrando-a num ângulo diferente. Você irá deslizando com sucesso onde o fracasso parecia inevitável. Nem que a pessoa tenha que ir de zigue-zague contra o vento, mas isso é navegar, isso é realmente ser capitão da sua alma, é assumir o timão da vida, é o céu interior. Yoga é a habilidade na ação. Ela cita a Bhagavad Gita 2.50, que, por sinal, se eu puder lembrar, também fizemos uma bela tradução da obra da doutora Pesan, a Bhagavad Gita, né? Pela editora teosófica, agora também em forma de luxo, certo? E esta é uma maneira pela qual o homem sábio governa seus astros ao invés de ser governado por eles. Quer dizer, não é que os astros não tenham influência, mas a astra inclina, não necessita. Os astros inclinam, mas não determinam. Essa é a posição que eu também defendo, e por isso me entusiasmo com o livro do Forrest, né? Porque ele assume as últimas consequências dessa posição. Nas coisas que são realmente inevitáveis, continua a doutora Pesan, e nas quais você não pode mudar sua atitude, permaneça firme, elas são muito poucas. Quando houver um destino tão poderoso que você possa apenas curvar-se ante ele, mesmo então aprenda com ele, e daquele destino você colherá uma flor de sabedoria que talvez uma sina mais feliz não o permitiria colher. Então, aquilo que nos acontece também é para a nossa aprendizagem, certo? E assim, em todas as ocasiões, nós descobrimos que podemos enfrentar e conquistar, e mesmo da derrota, podemos colher a flor da vitória. Então, eu acho muito interessante, eu conheço gente que tem medo de fazer consulta para que o astrólogo não venha a dizer a data da morte. Isso é mais característico na
a astrologia védica, a astrologia oriental, que é muito presa mais ao destino e à previsão. O Forrest também critica isso, especificamente na ideia de que é nessas previsões que muitas vezes a astrologia é posta no ridículo. Eu não vou tirar o gostinho de vocês lerem a obra de Forrest, mas gostaria de citar sobre essa questão do determinismo uma frase também do bispo Lee Peter, que era clarividente. É provável que, na maioria dos casos, a maneira e o momento exato da morte não sejam fixados antes nem no momento do nascimento. Os astrólogos dizem que, em muitos casos, não podem prever a morte da pessoa cujo horóscopo estão examinando. Eles mencionam que, em certas épocas, as influências maléficas são fortes. Aí tu está aceitando como uma influência do céu externo. Mas qual é a resposta que o teu céu interior, como ele também define as progressões como um desenvolvimento interior do teu próprio mapa? E que as pessoas em questão, nessas condições, poderá morrer, mas se não morrer, sua vida continuará até outra ocasião em que os aspectos malignos novamente a ameaçarão e assim por diante. Pode ser que essas incertezas, que se chama aí o Kriyamana Karma, é o karma que está em formação, de repente eu chamo um médico e reverto uma doença, eu não tenho que ficar esperando a morte acontecer, não. Representem pontos em abertos para decisões posteriores, dependentes de modificações introduzidas pelas ações da pessoa durante sua vida e pelo uso que fez das suas próprias oportunidades. Então, eu vou concluir aqui esse parágrafo dizendo, portanto, falando de uma maneira geral, eu gostaria de enfatizar que a ética da astrologia deveria ser particularmente contra as previsões inexoráveis a respeito do período de morte de um indivíduo, porque senão, como ele diz, do que o capricorniano ser taxado de tímido, aí ele fica até mais tímido, ou se sente condenado àquela situação. Assim também, quando fazem previsões, a pessoa pode até somatizar, porque ela tem certeza que disseram que ela vai morrer, aí que ela embarca, ao invés de reagir para, com vontade de viver, superar a influência do céu exterior. Então, eu assim interpreto o título e acho que todos estão convidados a entender o céu interior como uma oportunidade evolutiva, tá certo? Esse é o grande estímulo de Steven Forrest, que eu estou aqui apoiando e tive a oportunidade de fazer também o prefácio. A editora Teosófica deve ter até um preço de lançamento, aí, então eu recomendo que as pessoas aproveitem. Ah, maravilha. Realmente, né? É estimulante esse tema aí. Ele é encantador e nesse sentido, né? De autoconhecimento, né? Não de se deparar ali com uma sina na qual a gente não consegue ter uma ação em cima, mas pelo contrário, né? Que esse conhecimento nos auxilie a encontrar as nossas potencialidades para que possamos otimizá-las e também ali nossos ruídos, nossas dificuldades para que possamos trabalhar eles, né? Amenizar, contornar na medida do possível aí durante a nossa jornada. Ricardo, gratidão pela sua... Doutora Beza, então, o karma é visto como uma composição do que está maduro nas correntezas com o que eu estou fazendo com o timão agora. Então, acho que esse é o grau de liberdade que nós temos. E é nisso que eu agradeço a tua a oportunidade que tu nos traz de elucidar esse tema. Nós que agradecemos a sua partilha e também a sua colaboração aí na publicação do livro, com o prefácio, com o auxílio aí na revisão técnica da obra. E estão todos convidados, então, a lerem o livro. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Ricardo Lindemann sobre o livro O Céu Interior, a Astrologia Evolutiva para Todos, de autoria do Steven Forrest, lançamento da editora Teosófica aqui no Brasil. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.